lembra que eu falei para vocês que o ímpio, ele fala muito que Deus é injusto. Lembra que eu falei para vocês? Às vezes você conversa com ateu ou qualquer outra pessoa, ele fala que Deus é injusto. E aí eu provo para você dentro da Bíblia que Deus não é injusto, Ele é justo. Então vamos ver lá o Salmo 72, vocês lerem em casa. Eu vou começar com o Salmo 72, que diz assim, ó: porque Ele te livrará, porque Ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecerá do pobre e do aflito e salvará a alma dos necessitados. Vocês prestaram, irmão, bem atenção nesse versículo aqui, que Deus, Ele cuida do necessitado, não só da alma e do espírito, mas também do pão de cada dia. Vocês vão ver lá em Mateus também, quando diz assim que Salomão, ele não se vestiu igual a nós, né? Salomão, os lírios do campo, ele não conseguiu ter as vestes igual aos lírios do campo. Aí o Senhor falou assim, por que tu se preocupa, homem de pouca fé? Né? As aves não semeiam, não ceifam, e elas têm o que comer. Deus, nessa noite, Ele quer falar com você. Ele disse assim, ó, eu sou o dono do ouro, da prata e do universo. Você já prestou atenção, se não chover, o que será de nós? Então o povo de Israel, ele já se preocupava quando eles não chovia, porque eu sempre comparo os israelitas com os nordestinos, eles dependem muito da chuva. E daí, se não chovesse, eles não teriam a colheita, que tem o agricultor, ele é produtor. Então, se não chover, até nós que estamos aqui em São Paulo, que a maioria é indústria, fábricas, empresas, nós estávamos pegos. Como nós íamos se alimentar? Então, ele dá chuva seródia e temporã. Quer dizer o quê? Ele dá chuva para que molhe a terra e a semente, ela morre, né? Ela morre assim para baixo, para as raízes, alicerçar as raízes, depois ela sobe. E quando ela sobe, vai vir a chuva para dar o crescimento. Então Deus, na sua onisciência, onipresença, Ele é maravilhoso. Por que você se preocupa? Né? Como disse o Senhor, homem de pouca fé. Então que vocês nessa noite acrescentem a fé em Cristo, porque Ele é quem cuida de nós. E aí essa palavra está na moderação, na prosperidade. É muito difícil o ser humano ser moderado na hora que ele está sendo próspero. Há 3 poderes que dominam o homem na terra: o vinho, o poder aquisitivo, que é esse poder imperial, esse poder de governo, de políticos e de reis. Esse é um poder aquisitivo, é um poder que eles extraviam, né? A autoridade de Deus. É justamente que eu vou falar sobre esse rei. Eu vou falar sobre o rei, que é lá em 2 Crônica 26. E a mulher, mas não é essa mulher tola, é a mulher sábia que domina o homem. Ela tece, ela fia, ela trabalha, ela é econômica, ela não é mulher de estar em casa fofocando, ela sabe edificar seu lar, ela controla tudo. E quando o esposo vê que ela está enraivecida ou triste, ele se ajoelha e pede perdão para ela. Você viu como a mulher convence o homem? Ela tem o poder de convencer o homem. Tem uma história de um rei que a esposa dele estava triste com ele e ele chegou a pedir perdão para ela, de joelho, e ainda ofereceu a coroa para ela. Você viu a que ponto a mulher chega a dominar o homem?
E eles não acreditam, mas é uma verdade. Ela consegue. Então, esses 3 poderes que dominam o homem. E eu quero falar para vocês que essa Bíblia, essa palavra do Senhor, ela é tão profunda, ela é um oceano tão profundo, que quantas vezes eu estou lendo ela, e é como eu estou vivendo ela, é como aquelas cenas que estão acontecendo, eu estou junto àquelas pessoas. Então ela é muito profunda, ela tem resposta para todas as suas perguntas. Ela é muito profunda, então você tem que examinar a palavra, você tem que buscar ela, tem que ler, tem que meditar, tem que estudar. Sabe por quê, irmão? Se você não fizer isso, você se perde. Porque se hoje eu for dizer para você que eu vou falar sobre o empresário, você vai dizer que não está na Bíblia. Você entendeu? Você vai dizer que não está na Bíblia. Tudo está na palavra. Ele te orienta em tudo, em tudo. É só você navegar nessa palavra que você encontra resposta para todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas. Mas tem pessoas que ele não navega nessa palavra. E há pessoas que dizem que serve a Deus. Ele não dá importância a essa palavra. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. É posta um peixe na sua mesa para você comer aquele peixe. E quando o peixe está lá para você comer, o que você faz? Alguém rouba toda a carne do peixe e fica o espinho para você comer, só os espinhos, só o esqueleto do peixe. Se você for comer ele, você vai se engasgar. Se você for comer ele, aquelas espinhas, nada serve, não tem proteína, não tem nada, você se prejudica. Aí você vai dizer assim, mas o que é isso? O que é isso? O que é esse peixe cheio de espinhos? Sabe o que é, irmão? É você que não lê a Bíblia. Você fica, o homem, de frente à televisão, tomando todo o tempo assistindo filme. Quando termina os filmes, você vai para os jogos. Quando termina os jogos, você vai para a internet. Lá você segue as pessoas soltando piada, esses comediantes. Você dá risada. Comediante até evangélico, irmão, tem. Meu esposo estava mostrando para mim uma barbaridade, dizendo que tinha revelação. Então, esses comediantes, essas blogueirinhas, que muitas mulheres que gostam de postar tudo. Se vai comer, já está postando, é tudo. E outra coisa que as mulheres fazem, as novelas. Então, você está comendo esse peixe que não tem nada para você. Você deixa de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, de se aprofundar nessa palavra. E acha que a Bíblia não tem resposta para você. Você acha que a Bíblia não fala sobre o empresário? Sim. Eu posso mostrar para vocês, lá em Atos. Atos 16 e 14. Atos 16 e 14. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atento ao que o Paulo dizia. Você está vendo, irmão? A Lídia era uma empresária. Ela vendia púrpura. Púrpura, irmão, é um tecido muito precioso, um tecido delicado. Ele tem várias cores. Então essa cor roxa era mais que os reis usavam.
E essa Lídia, bem de vida, bem de situação, Deus tocou no coração dela, para que ela ajudasse a Paulo na obra missionária. Às vezes as pessoas dizem assim, irmão, hoje Deus não toca mais no coração de ninguém para me ajudar não. Eu vou morrer nessa miséria. Se você preferir morrer na miséria, vai morrer. Mas não abra sua boca para você se amaldiçoar. Abra sua boca na entrada desse ano para você ser abençoado. Porque eu falei para vocês no início que Deus é o dono do ouro, da prata, do universo. Deus é o dono de tudo, Ele é seu dono. Então ele tocou no coração da Lídia. E Lídia foi ajudar Paulo na obra missionária. Quem não sabe, Paulo foi considerado naquela época, e na de hoje, um senador. E ele deixou tudo para servir ao Senhor. Paulo, ele tinha 6 idiomas. Paulo quisesse, irmão, ele ia trabalhar, mas ele resolveu se dedicar ao Senhor. E quando você resolve se dedicar ao Senhor de todo o seu coração, aí Deus cuida de ti. Deus prepara tudo. Quando você menos espera, Deus toca no coração daquele que tem para te dar. Então você não se preocupe, não coma mais essas espias de peixe, não fique murmurando mais, não fica de frente à televisão o tempo todo. Como sua vida vai crescer? Nada, irmão, só reclamar. Então, pare de fazer essa situação. Quando você começar a ler a palavra, orar, meditar, você será outra pessoa. Tá bom? Então, hoje eu já dei uma referência aqui, que tem empresário, tinha pessoas de posição. Agora eu quero falar sobre Noé. Noé também, quando saiu da arca, o mundo estava um caos. Imagina o medo de Noé vir de repente outra chuva e matar ele. Não tinha mais ninguém, foi destruído tudo. É como hoje o mundo está no caos. Eu falei para vocês no início que Deus vai fazer o Brasil prosperar. Deus vai dar um grande avivamento no Brasil. Deus falou que os jovens vão crescer. É o jovem, irmão. Porque os velhos murmuram demais. Os velhos estão comendo espinha de peixe que não tem carne, não tem nada. Então os jovens, Deus vai fazer prosperar. Deus diz que os jovens vão crescer. Então, se você acredita, receba a bênção. Receba a bênção, porque Deus vai fazer. Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então, Noé saiu muito assustado da arca. Imagine, não ter ninguém, só a família, o que será de nós? Só lama na terra. Quando Noé resolveu aconchegar com os filhos, ficar tudo em grupinho, sabe o que Deus falou para ele? Vão povoar. Eu quero que cresça. Sabe de onde surgiu os primeiros engenheiros? Os próprios filhos de Noé. Foram os primeiros engenheiros na terra. Você sabia que eles construíram prédio de 2º andar? Naquela época. Aí eu fico assim analisando. Imagina como que eles faziam. Será que eles colocavam pedra? Ou que eles colocavam? Eles fizeram. E eles povoaram. Jesus, não fique só aqui, povoe. Olha, vão e cresce. É isso que Deus tem feito conosco, irmão. Porque você se preocupa com a sua vida secular. Se é Deus que cuida de ti, você não pode se preocupar. Eu estava conversando com o irmão, digo, a maioria do brasileiro e qualquer ser humano, ele sofre de depressão e de crise de angústia, porque ele pensa no amanhã. Eu sou experiente disso, irmão. Eu pensava muito no amanhã, principalmente quando você tem criança. Eu digo, Jesus, o que será do amanhã? O amanhã não pertence nem a mim, nem a você. Então não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã Deus cuida de ti. Tá bom? O empresário, irmão, não pode ser nem de mais, nem de menos. O empresário que Deus vai levantar, que jeito que vai ser empresário, vai ser empreendedor, porque Deus está falando, Ele não está falando à toa. Ele toma cuidado,
vai surgir 2 amigos no teu caminho, 2 tipos de amigo. Um, como os de Jó. Você viu o exemplo de Jó, lá você lê no livro de Jó, que eles fizeram os amigos dele? Só apontaram o pecado de Jó, quando ele estava na miséria. Mas antes da miséria, sabe como é que teus amigos se procuram? É conselho dentro da palavra. Ele só quer você para churrasco, para ir no shopping, para ir ver as ilhas, para ir ver as 7 maravilhas, só coisas boas e bonitas. Esse é um amigo que não vai fazer você crescer. Toma cuidado, que quando você estiver em situação de crise na tua empresa, é os primeiros que correm para não te ajudar. Depois, surge o amigo verdadeiro. Esse é bem raro como joia preciosa. Sabe como é teu amigo verdadeiro? É quando ele não pede churrasco seu. Ele não pede nada de você. Ele chega e diz: ô William, como é que está você? Está tudo bem na empresa? Está dando certo? Está dando sucesso? Não se preocupa não, amigo, estou ao seu lado. Ele não pede um copo de água, ele não pede nada. Esse sim é seu verdadeiro amigo. Uma vez eu fui na casa da minha amiga e aí outra pessoa falou assim: nossa, mas você... Jesus já foi. Mas você vai nela, ela não está nem um café. Não dá nada, não dá, eu não faço questão das coisas, eu vou para lá porque eu gosto dela, ela é minha amiga. Então eu não peço nada de volta. O amigo que não é verdadeiro, ele pede de volta os teus benefícios. Então toma cuidado, empresário. Você precisa ter sempre dinheiro em caixa para a tua empresa, é só tua empresa. Cuidado a pessoa que anda ao seu lado, que é a mulher mais maravilhosa da sua vida, que está ali ao seu lado, cuidando de ti. Às vezes você não abre mão para sua esposa, mas abre mão para o seu amigo. Então toma cuidado você abrir a mão para sua esposa. Às vezes ela está com tanta vontade de trocar aquele armário, aquele guarda-roupa, às vezes a roupa, o sapato e outras coisas. E ele segura, chega, espreme e cai da mão. Não dá para ela. Dê, porque ela é verdadeira, ela precisa de você dar. Quando ela chegar e dizer: amorzinho, meu armário não dá mais, minha geladeira, compra, desfruta com ela. Olha, o rei se humilhou, se ajoelhou e deu até a coroa para a rainha. Faz isso por ela, não guarda. Para sua esposa não, e ela é sábia, ela não vai ultrapassar as medidas, ela vai querer só o cedinho, porque ela é sábia. Então, segundo as crônicas, vamos correr, eu vou mostrar como ele foi empreendedor. 26. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Esse edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. E era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Jecolias, de Jerusalém. E ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram Amazias, seu pai. Irmão, vocês estão entendendo? Esse rei, quando Deus chamou ele era bondoso, ele gostava da justiça e ele era corajoso. Cuidado, empresário, quando você estiver com a sua empresa crescendo, cuide dos seus funcionários muito bem. Sabe por quê? Porque quem despreza o pobre, está lá em Provérbio, insulta Deus que o criou. Então pague tudo devido a ele, cuida bem dele, porque isso agrada o Senhor. O rei Uzias era assim. Ele conquistou muitas cidades, principalmente Gate e Jabené, e ele foi guerra contra os filisteus e os arábios. Vocês vão ver como ele era poderoso. Eu vou contar só um pouquinho do que ele fez. Ele foi um grande empreendedor. E daí, irmão,
ele fez aquelas colunas que chama, esqueci o nomezinho que tinha dentro da cidade, torres. Ele construiu 2 torres grandes. Você sabe para que as torres? As torres é para os mensageiros, os oleiros, ficar de olho nos inimigos que vêm atacar Jerusalém. Vinha atacar Jerusalém, porque Jerusalém era famosa, era um país de Davi, deixou ela como um turismo, era muito linda Jerusalém, e todos estavam de olho nela. E a outra torre que ele construiu, reedificou, talvez reformou, era para a máquina que ele construiu, mandou construir uma máquina de atirar pedra grande como arma nos inimigos. Que eles falam máquina, né? Tinha a funda antigamente que não era tão aperfeiçoada, mas era máquina que ele construiu. E essa pedra era grande e atacava os seus inimigos. Ele reedificou os muros que estavam destruídos. Por que reedificar os muros? Porque os muros trazem segurança, traz paz para o país. E estavam os muros destruídos. Então ele reedificou os muros de muitas cidades. Ele construiu uma cidade no Mar Vermelho, pertinho do Mar Vermelho. Ele foi grande amigo da agricultura. Ele plantou muitas espécies de plantas frutíferas e plantas de beleza. Por isso que eu gosto de suculentas, porque o rei gostava de plantas. E por que você não gosta de planta, irmão? Na sua casa você não põe nenhuma plantinha para agradar a sua mulher. Ela vai ficar feliz. O rei gostava. E daí ele reedificou os muros, ele plantou muito, ele cavou muitos poços, ele teve muito gados, ele teve muito cavalos. Então a fama dele começou a percorrer o Egito e muitos outros lugares. Irmão, sabe o que aconteceu no final desse homem? Muito triste. Que não aconteça com você. Mais uma vez eu falo para você, pare de comer as espinhas do peixe. Pare de reclamar. Saia da novela, saia do filme, saia do jogo, saia de tudo e vá buscar o Senhor. Sabe o que aconteceu com esse homem? O espírito dele se envenenou. Porque ele já estava muito reconhecido. Ele era muito poderoso. E ele era um homem temente ao Senhor, ele era corajoso, ele gostava da justiça. Olha o que acontece, irmão. Um vacilo de nada, um poder aquisitivo. O que aconteceu? Ele resolveu se vestir na festa solene com as roupas sacerdotais. Se arrumou, se trocou e disse: eu vou fazer as minhas incensações, que é a mesma coisa de meu sacrifício, eu que vou apresentar hoje para Deus. Aí o rei, quem era o sacerdote que repreendeu ele? Azarias, mais 80 sacerdotes. Não faça isso. Isso aqui não é para você. Irmão, toma cuidado quando Deus fala com você. Guarda as palavras no seu coração. Quantas vezes Deus manda você fugir do perigo e você está em cima dele? Quantas vezes Deus fala com você e você não dá ouvido, entra aqui e sai aqui? Por isso que você tem que ensinar essa palavra noite e dia. Ensina ela a seus filhos, no caminhar, no deitar e no levantar. Irmão, essa palavra tem que ser meditada todos os momentos, porque um vacilo sim do rei, quando o sacerdote disse que não, ele ameaçou o sacerdote de morte. Na hora, irmão, tremeu a terra, abriu o templo alto, com relâmpago, que era o raio do sol, entrou na flecha do templo, acertou a testa dele, o rosto dele. Sabe o que foi aquilo, irmão? Lepra. Você viu o pecado, irmão? O pecado é igual uma lepra. Cuidado, irmão. Cuidado no que você anda fazendo. Cuidado no que seus olhos estão vendo.
Às vezes você pensa que pode caminhar muito tempo, como esse rei pensou que caminharia muito tempo. 68 anos ele morreu. Sabe como ele morreu? E ainda aconteceu o quê? A terra estremeceu, havia 2 montes, um fendeu em 4 estádios, aquela terra se derramou por cima do outro, aquele outro veio, derramou pela estrada principal e cobriu o jardim dele, que ele tanto amava. Brinque com Deus não, irmão. A esposa que você ama, os filhos, tomam cuidado. Toma muito cuidado. Deus não se brinca. Vai chegar o momento da justiça de Deus no Brasil. Vai chegar o momento da vingança de Deus. O Senhor já falou conosco que a ira dele está sobre a terra. Não brinca. Quando você vê tudo isso acontecer, corre para os pés de Jesus. Sabe como morreu o rei Uzias? Desgostoso, muito triste. Tudo aquilo que ele construiu acabou. Então permanece fiel ao Senhor, que Ele cuidará de ti.